Som. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz. Vamos iniciar o culto. Presbítero Alfredo, na direção do culto nesta noite, em nome de Jesus. Vamos iniciar, irmão. Vamos entrar no templo. Vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Vamos falar com o nosso Deus e nosso Pai nessa hora. Se puder, você fica de pé. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos por nos encontrarmos aqui nesta noite de adoração. Mais esse domingo que o Senhor nos traz a oportunidade de adorar o Teu nome. E tudo que nós viemos fazer, o Senhor amado, é para honra e glória do Senhor. Deus, e que a nossa oração chegue na Tua graça, a Tua bênção seja derramada sobre os presentes, sobre aquele que nos assiste online, também sejam alcançados pelo Senhor e também lá possam sentir a Tua presença, possam apresentar a sua oferta diante de Ti, estar com o coração aberto para receber a Tua palavra. Assim nós oramos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Tudo bem por aí, queridos? Amém? Graças a Deus. Podemos louvar então o nosso Deus? Podemos adorar? Aleluia. Vamos lá, Carlinhos? Bom. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande
corações Ele é, e o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome o seu, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Queridos irmãos, convido você nessa hora a fazermos a leitura da palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Você que está online também está convidado. Você tem acesso à Bíblia Sagrada, não é? No próprio telefone também ali, não sei como você vai acessar junto, mas se você tiver a Bíblia em mãos, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós queremos ler aqui para você a última frase do versículo 4, pois ela se repete por 3 vezes até o verso 17. Mas eu quero somente ler a frase do versículo 4, Mateus capítulo 6, versículo 4, a última frase desse versículo. Vocês encontraram aí? Igreja presente? Então diz assim na minha Bíblia: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Acompanharam aí? E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mais uma vez, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Pode sentar. Graças a Deus por esta palavra, porque ela se repete, como eu disse, 3 vezes até o versículo 18, na verdade.
né? Tem a primeira parte que ela está falando sobre oferta, a segunda parte que ela fala sobre jejum, né? E sobre oração. Se acompanhar o texto é oferta, oração e jejum. Porque ele dá aqui 3 modelos de como deve se proceder diante de cada atitude. Você vai apresentar a sua oferta? Ele diz, ó, não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Sabe? Essa é uma orientação do reino dos céus. Se nós, aqui presente, que nos assiste, queremos de fato entrar na eternidade através de Jesus Cristo, precisamos obedecer às leis dadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se ele fala aqui de 3 fatos que acompanham a vida do cristão, que é a oração, que é a oferta e jejum, não é verdade? Precisa obedecer atentar para algumas orientações que Deus traz para vermos a recompensa. Isso ele chama atenção que não é para a gente fazer como a gente quer fazer, da maneira que a gente bem quer, ou da maneira que a gente acha. Não é verdade? Mas fazer obedecendo a orientação da palavra. Então, se você vai fazer a oração, se você começa lá, né? Ele diz, começa falando de esmola, de oferta, esmola, de contribuição, ajudar as pessoas. Não é você sair falando, tocando na trombeta, não é verdade? Dizendo que você fez, para ser visto e reconhecido pelas pessoas. Pelo contrário, a Bíblia diz lá assim, ó, tu, porém, ao dar as esmola, ignore a tua esquerda o que faz a direita. Calma, quietinho, com relação a isso. Tu fez, Deus te deu a oportunidade de você ser um ajudador, né, a uma pessoa, a um evento da igreja, não é verdade? Como a igreja daqui tem, se você tem essa oportunidade, você quer contribuir dentro daquilo que você entende, né, que você sabe o quanto você pode ser um contribuinte, ajudar, então você faça as coisas de maneira secreta. Ninguém precisa ficar sabendo, sabe? Você sabe, contando para os outros, não, porque eu fiz, porque eu estou fazendo, não. Porque senão você perde a recompensa que vem de Deus, ele diz, né? Para que a tua esmola fique em secreto. Olha só, em secreto. E ele diz, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então isso chama a atenção da gente quanto à questão de ser colaborador de alguma forma. Entendeu? Não precisa fazer aquela propaganda, porque você perde a bênção. A bênção que vem de quem? De Deus. Ele diz, e teu pai que o vê em secreto vai te recompensar. Então, Deus está vendo você fazer, está certinho, direitinho você está fazendo. Só que como você está procedendo, depois que você faz, tocar a trombeta, não é aquilo que está agradando a Deus, está agradando a você mesmo. E aí que está a nossa derrota. Temos que ter esse cuidado. Depois ele diz, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, mais uma vez, te recompensará. Não é fazer aquela propaganda, não é verdade? Aquela oração eloquente, como muitas pessoas fazem, né? Ele diz, ó, quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, gostam de ser visto, né? Ia lá, aquele irmão, aquela irmã, olha, tem uma oração, gente, sabe? Fazer propaganda. Está fazendo bem a quem? A quem está orando. Mas o pai que está vendo, ele diz, entra lá no teu quarto em secreto, faz a tua oração de forma humilde, ele que está vendo vai te recompensar. A mesma coisa ele diz com relação ao jejum, não é? Se gosta de mostrar, sabe, contrito ali, sabe, com a cara bem propaganda,
né? Por que você está assim? Não, eu estou jejuando, estou num propósito aí, mano, estou desde ontem, eu estou aí já uma semana, e você começa a contar para todo mundo o que está acontecendo, não é verdade? Ele diz lá no verso 16: com jejuário, não vos mostre contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Olha só, buscando seus próprios, sabe, sua própria honra, seu próprio reconhecimento. Temos que ter cuidado. Ele diz, ó: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto. Mostre-te feliz, mostre-te uma pessoa alegre, né? Viva naturalmente aquilo que você está fazendo, seja um ato teu e do teu Deus. Se você é casado, não é verdade, a sua vai ser participante, até porque a Bíblia orienta com relação a isso. Não vamos falar isso. Mas você tem que ter esse cuidado, entendeu? Não ficar fazendo propaganda para os irmãos, não. Calma. Né? Ele diz, ó, entra no teu quarto, unge a tua cabeça, com fim de não parecer aos homens que jejuas. Ensina ao teu pai, e em secreto, mais uma vez, olha só, irmão, a orientação em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. 3 recompensas de Deus sobre 3 atos que são importantes na nossa vida: esmola, oferta, contribuição, não é verdade? A oração e o jejum. Toma cuidado. É claro que quando a liderança da igreja, por uma questão, convoca a igreja para um jejum, isso que eu estou falando, tá certo? Mas a igreja convoca para uma finalidade, pede a participação da igreja ou de um departamento, é diferente. Mas, contudo, não é verdade? É um procedimento que a gente tem que apontar para o seguinte, ó: o nosso Deus quer nos recompensar, Ele quer nos responder. Então, temos que saber nos comportar diante dessa orientação. Amém, queridos? Amém? Está na Bíblia. Vai lá do capítulo 6, verso 1, ou melhor, começando no verso 2 e termina no verso 18, com exceção do verso 9 até o verso 15, que vem falando da oração, o modelo de oração. Mas observe essas 3 orientações das leis de Cristo. Se você, irmão, está nessa lei, você foi transportado, segundo Paulo em Colossenses, para o reino do seu amor, para o reino de Cristo. Nós temos que observar essas orientações dadas pelo Senhor com relação ao nosso comportamento, seja ele individual ou seja ele coletivo. E o pastor aqui, qualquer momento, como eu disse, convoca a igreja para um jejum e há um propósito para isso. Não é? Podemos manter em segredo? Podemos, não é verdade? Nunca tirar vantagem que a nossa igreja procede assim, a nossa igreja faz assim, e porque nós, nós já vimos muito isso acontecer na televisão ali, canais, mostrando, que eu subo no monte e que passo dias jejuando e que não sei o que. Gente, está buscando a sua própria recompensa. Não é recompensa que vem do Senhor. Porque a recompensa que vem do Senhor, Ele fala em secreto. Tenha cuidado. Nós temos cuidado. Estamos impedidos de fazer isso? De maneira nenhuma. Temos que fazer. É importante fazer. Faz parte do reino. Mas como fazer é que nos chama a atenção. Para não perdermos a recompensa que vem do Senhor. Deus quer te recompensar. Deus quer me recompensar. Se nós atentarmos para as leis de Cristo. Amém, Carinho? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar a igreja, o nosso Deus? Graças a Deus. Aqui, aleluia,
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, que eu respiro, tão certo como a manhã canta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu tão certo como a manhã canta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Se você quiser ficar de pé, querido, adorar o Senhor. Se você quiser também permanecer sentado, não tem problema não. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, oh, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, oh, minha alma anseia por ti. Podia sentar, queridos. Queridos, tem mais ou menos um mês. Mais ou menos aqui um mês. São 7h41. Mais ou menos um mês, quase um mês. Aonde eu trabalho, os irmãos sabem, trabalho lá no prédio central da companhia. São 7 andares. E ele não tem janela. Mais ou menos daqui para cima é tudo vidro. Então, não tem janela. E as orientações são que, devido à pandemia do Covid, é preciso que haja ventilação. E lá eu estou trabalhando. E lá muita gente está trabalhando, cumprindo os nossos deveres, como funcionário. Mais ou menos um mês, tivemos que fazer alguns exames lá. Existe todo o protocolo, toda a orientação que precisamos seguir. Logo na retomada ao trabalho, eu já percebi uma falta de informação no elevador e fiz logo um comentário lá. E graças a Deus, seguindo algumas orientações, diminuir a quantidade de pessoas com restrições, dando alguns afastamentos. E existe uma comissão que trabalha sobre isso para analisar, elaborar procedimentos, comportamentos, ter alguns cuidados. E a gente sempre recebe essas informações, eu recebo sempre no meu e-mail isso. Mas quase um mês fizemos uns exames e eu, graças a Deus, irmão, recebi tanto pelo meu e-mail quanto pessoalmente, fui lá no médico e não tenho nada de Covid. Não tenho e nunca tive. E eu, olhando essa situação, a primeira coisa que eu fiz, irmãos, foi agradecer a Deus. No meu trabalho, agradecer a Deus. Eu até brinquei com um colega lá, segue o meu passo. Segue, faz o que eu faço. Fale com as pessoas, cumprimente as pessoas, entendeu?
Até brinquei com isso. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque o Covid não pode nos prender, não pode nos amarrar, sabe? Nos engessar de maneira que a gente fica, sabe, imobilizado. Não é? Porque nós vamos ao mercado. Né? Quem pega a condução, eu estava falando com a Eliana ainda agora, esses dias descendo de carro, passando pela Brasil, deparei com um ônibus hiperlotado. Estava tão lotado que as pessoas estavam espremidas na porta dianteira. E estão lá trabalhando, gente. Sabe? Então a gente precisa, se Deus nos libertou, não pode o Covid hoje nos engessar, nos amarrar, nos impedir da gente ter um momento de adoração ao nosso Deus. Nós temos que adorar a Deus e sentir a presença dEle. Isso não pode ser aqui um ato, sabe, religioso. Hoje é domingo, eu tenho que estar na igreja lá, vou ficar sentadinho na minha, o irmão vai cantar, eu vou cantar. Não, irmão, temos que nos alegrar. Se estamos de pé, graças a Deus, estamos com saúde, graças a Deus, irmão. E nós temos aprendido ao longo da nossa vida que nós temos que aprender a dar graças a Deus por tudo, tanto na alegria quanto também na dificuldade. Adorar esse Deus, irmãos, que cuida da gente, tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Tá certo, querido? Eu vou convidar você a ficar de pé. Carlinhos, canta o hino aí, sabe? Agitado, o hino diferente aí, desse que você cantou agora. Eu quero convidar a igreja, irmão, a prestar, pelo menos nesse louvor, adoração, seja de dança, de palma, irmão, mas você é livre para adorar o nosso Deus. Não deixa que o Covid e as suas influências venha nos engessar e a gente ficar paralisado nesse banco religiosamente. Vem, querido, vamos adorar o nosso Deus. Carlinhos, hino aí, avivado aí, em nome de Jesus. Depois estaremos apresentando as nossas ofertas ao nosso Deus, dando o nosso presente para a glória do nosso Deus. Aleluia! Ô glórias! Glória a Deus, irmãos! Aleluia! É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. foi Ele quem criou o céu dos céus. Oh, aleluia! E fez separação das águas Da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Aleluia! Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Por suas maravilhas, Oh, glória! pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus Aleluia! é soberano. A igreja louvando. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu
separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas mãos. A ti a glória, Deus. Oh, tudo tu fez. Pela sua grandeza. Tu és sustentador de todas as coisas. É aquele que cuida da nossa vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. A ti a glória, Deus. Suas maravilhas. Pela sua grandeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por suas maravilhas. Oh, glórias. Obrigado, Deus. Pela sua grandeza. Obrigado porque estamos de pé pela tua graça. Glória a Deus. Tu és nosso abençoador. Glória a Deus. Oh, aleluias. Glória a Deus, irmão. Esse é o Deus que fez todas as coisas e você está aqui hoje pela sua graça e pelo seu poder. Amém, queridos? Vamos recolher nossas ofertas nessa hora. Um diácono aqui, por favor, ou diaconisa. Vamos estar aqui falando com o nosso Deus. E enquanto o nosso irmão presbítero Jorge faz esta oração, o diácono Anselmo estará recolhendo essas ofertas para a glória do nosso Deus. Amém, queridos. Poder sentar. Graças a Deus, querido, que estamos neste ato de contribuir, enquanto o nosso irmão diácono Anselmo já chega até a presença aqui do altar. Quero convidar o nosso evangelista Antônio, que é o mensageiro desta noite. Certo, queridos? Estou passando a palavra para ele neste momento, que vai nos trazer a mensagem. E agradeça a Deus por essa oportunidade de estarmos adorando ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu voltei a respirar. Não é fácil não, irmão. Eu entendo que realmente o negócio é... Obrigado, irmão. Se você se sentir incomodado, aí você tira um pouquinho, dá uma respirada e coloca de novo. Vai lá fora, bebe uma água, respira um ar puro, tá bom? Rapidinho, porque não é fácil mesmo. É necessário, mas não é fácil. Necessário. Por enquanto é necessário. Eu tenho o mesmo desejo do irmão Alfredo de que isso passe logo, que a gente volte a poder adorar, né, com tranquilidade aqui dentro, né, nossos momentos de adoração. Esse é o desejo, eu acho que de todo mundo que está aqui dentro. Mas por enquanto
Isso é necessário, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 116. A gente vai falar um pouquinho a respeito desse salmo. E, de acordo com a leitura da Bíblia, você não vê exatamente quem foi o autor do Salmo 116. Mas os pesquisadores aí, estudiosos da palavra de Deus, atribuem ao rei Ezequias as palavras que estão nesse Salmo de número 116. E antes da gente fazer uma leitura, eu queria chamar você a fazer uma breve reflexão comigo a respeito de tudo isso, irmãos, que a gente tem passado. Agora, no dia 13 de outubro, nós vamos completar 7 meses da pandemia instaurada aqui no nosso país. Foi 13 de março, se eu não estou enganado, numa sexta-feira, que tudo isso, essa loucura começou, né? E de lá para cá vai completar agora, dia 13 de outubro, 7 meses que a gente vive desse jeito, limitado, né? E eu vinha pensando a respeito da palavra de Deus, né? Daquilo que eu tinha para trazer para os irmãos nessa noite. E veio 2 palavras na minha mente, assim, que o tempo todo a gente está sempre confrontando. O que é urgente e o que é importante. Já parou para pensar nisso? O que é urgente? Amanhã tem coisas para você fazer, para mim também. Para e pensa um pouquinho. O que é urgente e o que é importante? Aí você para pensar. Irmãos, eu trabalho num prédio que é a Justiça Federal do Centro do Rio de Janeiro. Na sexta-feira, nós saímos de lá tudo normal. No domingo à noite, eu recebi um documento quilométrico já dizendo tudo que não era para fazer e que não era para ir, que parecia que o mundo tinha desabado na cabeça de todo mundo em pleno fim de semana. Foi isso que aconteceu. Aí eu pergunto para os irmãos, imagina, eu trabalho num lugar que é reunião o tempo todo o pessoal está reunido, decidindo isso, decidindo aquilo. Imagina quanta coisa na cabeça deles era inadiável a partir de segunda-feira. Não é assim? Nossos chefes lá, os grandes diretores, no meu caso lá, os juízes, os desembargadores, eles têm coisas para resolver que para eles é prioridade 00, não pode adiar, não pode jogar para terça. Tinha que ser naquele dia, naquela segunda-feira próxima, tinha que ser. De repente, meus irmãos, tudo aquilo que era muito importante caiu na prioridade. Quanta coisa! Começa a pensar aí. Quanta coisa a gente tinha traçado para fazer, não fez. Pega a nossa agenda da aliança, trazendo para o nosso exemplo aqui, né? Todo um planejamento anual que a aliança sentou lá com tanta dificuldade, fez, encaixa a data aqui, data ali, para que todo mundo consiga fazer o seu evento, prestar a nossa adoração ao Senhor em todas as igrejas. De repente vem isso igual uma bomba, acabou com a agenda do pastor Paulo Malvar. Não tem mais. Acabaram as atividades. Suspende, passa para lá. Não, mas tem que fazer. Não, peraí. Não tem que. Acabou. O tem que saiu do nosso vocabulário, irmãos. De repente, tudo aquilo que a gente tinha que fazer, eu tenho que fazer nessa semana, saiu do meu vocabulário. Porque agora a prioridade é outra. Nós aprendemos, brasileiros e estrangeiros, o mundo inteiro aprendeu que existe ainda coisas mais importantes do que aquilo que a gente julgava super importante. Pare e pense. Coisas que a gente não abriria a mão de jeito nenhum, começamos a abrir mão. E nós começamos a valorizar e descobrir que a parte mais importante do nosso mundo, ou aquilo que a gente mais precisa valorizar, estava ali do nosso lado. A nossa família, a nossa casa. A nossa casa passou a ser o nosso mundo, não é assim? Nossa casa passou a ser o nosso mundo, irmãos. Para muita gente passou a ser a rua. Eu tenho amigos que há 100 dias não saía de casa, eu nem sei se ele saiu, mas no 100º dia ele me ligou, cara, eu tô ficando maluco. Olha, o que foi? Eu tô 100 dias sem sair de casa. Ele mora em Copacabana e era o ápice da pandemia. Copacabana.
De repente, irmãos, tudo ficou para lá. E nessas coisas que ficaram para lá, eu imagino que também muita coisa que era importante para nós, muita coisa que a gente esperava que ia acontecer, muita promessa que a gente tem de Deus, muita coisa que Deus falou para mim e para você, que ao longo desse ano nós íamos conseguir, nós íamos fazer, nós íamos conquistar, nós íamos talvez aqui fazer outros trabalhos aqui na igreja. De repente, na nossa mente, tudo isso ficou para lá. Mas será que Deus perdeu o controle das coisas? Será que Deus, então, Ele agora não comanda mais as coisas, de modo que até aquilo que era para Ele ficou para depois? Será que foi isso que aconteceu? Ou será que Deus arrumou um jeito, irmãos, de falar com a humanidade? Eu confesso para os irmãos que eu não sou aquela pessoa assim, não é bem a palavra fanático, mas eu não fico assim espiritualizando todas as coisas. Se esse negócio aqui cair e o celular cair no chão, eu não vou dizer que foi o diabo que soprou aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sou assim. Mas essa semana eu recebi uma foto que tinha assim a Marquês de Sapucaí. Vocês devem ter visto essa foto, está circulando por aí, né? Lá no desfile de 2020, pastor, em fevereiro, tinha um diabo em cima de Jesus Cristo na Sapucaí. Vocês viram isso? Essa foto está circulando por aí. Aí embaixo está assim, em cima está 2020, essa foto. Embaixo está a Sapucaí vazia, acabou o carnaval. Quem acabaria com o carnaval? Prefeito? O nosso prefeito é pastor, presbítero, bispo, né? Ele consegue acabar com o carnaval? Deus parou o carnaval. E olha, eu estou falando para os irmãos, eu não sou, né, esses fanatismo de ficar dizendo, não, foi que Deus quis acabar com o carnaval. Não, o carnaval é no Brasil. Deus acabou com muita coisa aí pelo mundo inteiro. Mas Deus com certeza tem um propósito para mim e para você nisso. Conversar com a humanidade. Eu tenho certeza que você vai sair desse momento, vai ter aprendido muita coisa como eu tenho aprendido. Eu confesso para os irmãos que muita coisa que eu valorizava, hoje eu não valorizo mais. Não valorizo mais. Muita coisa que eu olhava e falava, poxa, isso é importante. Irmãos, não é. Deus precisava falar comigo e com você. Deus precisava nos ensinar. Deus precisava nos mostrar de alguma forma. E de repente, Deus usou essa forma para explicar para mim e para você. Eu sempre quis trabalhar em home office. Lá no meu trabalho eles chamam de teletrabalho. Sempre quis, Marcelo. E o pessoal falava assim, isso é impossível. Eu estou em home office há 7 meses. Deus parou o mundo inteiro e eu fiquei em home office. Estou lá, não sei até quando, mas por enquanto eu estou. Toda hora fala que a gente vai voltar. Irmãos, eu tenho tirado lições importantes disso. E eu espero que para você isso tenha sido útil também, para você tirar lições importantes. Irmãos, olha, vai passar, está passando. Amém? Está acabando. Olha, a vacina está vindo aí, sabe? Os irmãos, os cientistas, os médicos estão trabalhando. A coisa já não é mais aquela loucura toda. Ainda está muito complicado, mas vai passar, está passando. Esse momento vai passar. Agora, o que vai ficar para mim e para você? As lições. Aquilo que Deus quis nos ensinar ao longo desse tempo. E eu confesso para os irmãos que eu aprendi muita coisa. Tenho aprendido a cada dia. Porque hoje a gente olha aquele número lá na televisão, a última vez que eu vi era 140 mil, 145 mil mortes. Não sei se já passou de 150 mil mortes no Brasil, mas se não passou, está muito perto disso. E a gente às vezes olha aquele número, parece ser tão distante de nós, mas é porque, graças a Deus, não morreu ninguém da minha família de Covid. Não morreu ninguém da minha família. Então parece que esses 140 mil é um número muito distante. Mas conversa com aquele que teve a Covid. Conversa com aquele que perdeu o vizinho de um lado, de outro. Conversa com a igreja que perdeu o seu pastor. Aí você vai ver que aquilo não é um número, é um nome, é uma pessoa que era importante, né? E que veio aí essa pandemia toda e causou essa loucura aí nas nossas vidas. Mas tenho certeza que Deus tem algo
de importante para mim e para você. E hoje eu vim falar aqui com os irmãos a respeito, irmãos, da manifestação do poder de Deus. É normal a gente falar que Deus continua no controle de todas as coisas, mas hoje nós vamos estudar pela palavra de Deus que Deus, irmãos, Ele não só está no controle de todas as coisas, mas Ele simplesmente as formou do nada. Deus é o único que pode transformar ou criar algo do nada. O homem pega a matéria-prima e transforma numa mesa, numa cadeira, num carro, num objeto qualquer. Mas Deus pega do nada e transforma todas as coisas e cria todas as coisas, né? Então, aqueles projetos, aquele sonho, aquilo que você esperava que acontecesse, aquilo que ficou para depois, aquilo que talvez você não conseguiu fazer ao longo do ano de 2020, que para você era muito importante, mas Deus falou, calma, não é agora. Irmãos, Deus não deixou de lado aquilo que você está planejando. Não perca a esperança de conquistar aquilo que o Senhor colocou no seu coração para o ano de 2020. Se não for 2020, vai ser 2021, 2022, mas se for da vontade de Deus, você vai receber em nome de Jesus. Um dos juízes federais mais importantes, mais conhecidos, na verdade, não é importante, mas do nosso meio, é um juiz chamado William Douglas. Ele é o papa aí dos concursos públicos da área de magistratura. Esse homem fez vários concursos e foram reprovados. Hoje ele é autoridade no ramo de concurso para juiz federal. Por quê? Porque ele não desistiu na primeira frustração. Ele não desistiu na segunda frustração. Imagina se ele, na primeira vez que ele tentasse, ele falasse, não vou tentar mais porque isso não é para mim. Então, olha, aquilo que você planejou, aquilo que você, naquela segunda-feira, dia 16, que você ia começar a correr atrás e não deu tempo porque veio a pandemia. Irmãos, a pandemia vai passar e a promessa de Deus não passa jamais. Se Deus tem uma promessa para você, segura na mão, porque o Senhor, Ele vai honrar a promessa que Ele tem com você. Ele vai honrar. Ah, pode ser durante a pandemia? Pode ser. Mas ainda que seja depois, passa a pandemia e você vai alcançar aquilo que Deus guardou para mim e para você. Você vai alcançar. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé, porque o Senhor, irmãos, Ele tem tudo ali, ó, guardado, tudo anotado, tudo planejado, e no momento certo, o Senhor vai dar aquela palavra, ó, basta. Não é a vacina, mas é Deus que vai falar, basta, e acabou. Cessou o vírus, cessou a contaminação, cessou todas as coisas, e nós vamos voltar à nossa vida normalmente. Mas até lá, tem a máscara, tem o álcool, tem o distanciamento, tem um certo controle social. Eu cheguei para a irmãzinha ali atrás e falei, pô, irmão, tinha muita vontade de te abraçar, mas eu não posso. Eu não posso porque eu não posso receber a notícia amanhã do que a irmã está passando mal, e eu vou ficar com esse negócio na minha mente, poxa, será que vindo para a igreja eu peguei em alguma coisa, cheguei aqui, abracei a irmã? Não, então, prefiro esperar. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e tempo de se afastar, de abraçar. Vai chegar a hora da gente se abraçar, irmãos. Está próximo, em nome de Jesus. Amém? Paciência, espera com paciência no Senhor. O pior já passou, 7 meses. Falta pouquinho, está ali na frente. Você olhar para frente, você vai ver, já está chegando. Vai passar em nome de Jesus. Amém? Preserve a sua família, preserve sua casa, preserve a sua igreja, preserve a sua saúde. Cuida daquilo que Deus te mostrou que é importante. Cuida daquilo que o Senhor te mostrou nesses meses que efetivamente é importante para você. E eu tenho certeza que isso tudo vai passar. E nós vamos fazer grandes eventos aqui nesse lugar, festas nesse lugar, para adorar e agradecer ao Senhor por ter nos guardado durante esse tempo tão difícil. Salmo 116, irmãos, a partir do versículo 1, ele nos traz aqui o seguinte texto: amo ao Senhor. O salmista, ele começa declarando seu amor ao Senhor. Amo
ao Senhor. E ele diz um porquê. Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. O Senhor já ouviu a sua voz e a sua súplica? Ele ouve a sua voz e a sua súplica? Eu tenho certeza disso. Então, ame ao Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Olha como é que esse homem estava. Aperto e tristeza, angustiado, com medo, aflito, acuado. Mas ele continua dizendo assim: então eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Irmãos, o Senhor, Ele te livra de todas as coisas. Ele que te guarda, é Ele que te leva. O nosso presbítero Alfredo acabou de dar um testemunho lá do trabalho dele. Irmãos, eles vão cumprir todo o protocolo, mas quem leva o Alfredo para o trabalho e quem traz o Alfredo do trabalho em segurança é o Senhor dos Exércitos. É Ele. Se hoje ele está aqui com saúde, se fez o exame e deu negativo, é porque a mão do Senhor tem guardado o filho dele. Tem protegido a família dele, tem cercado a casa dele, porque é o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege. Eu queria que você abrisse também no Salmo 104. O Salmo 104, ele começa a dizer para nós a respeito das características desse Deus que a gente serve, porque às vezes a gente fala de Deus e parece que é algo assim que nós não conseguimos, irmãos, dimensionar, e é verdade isso. Mas a palavra, a Bíblia, ela nos traz diversas informações a respeito do nosso Deus, e nós queremos compartilhar isso com vocês nessa noite. Olha o que diz o Salmo 104: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e majestade, ele cobre-se de luz como uma veste, estende os céus como uma cortina, põe água nos vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas. Irmãos, quem é o homem que pode fazer esse tipo de coisa? E mais ainda, agora volta um pouquinho lá no Salmo 19, salmo também muito conhecido da igreja do Senhor, diz assim, ó, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Sabe quem é? É o teu Deus que é assim. O teu Deus, irmãos, forte, poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, é Ele que está comigo na pandemia, é Ele que está com você nessa pandemia, é Ele que tem guardado a sua família, a sua casa, é Ele que tem mantido a provisão na sua mesa, diante de tanta dificuldade que a gente tem visto por aí, mas Deus não tem deixado faltar nada na nossa mesa. Aleluia! Volta um pouquinho, irmãos, vai em Jó no capítulo 38, Jó precisou ouvir de Deus com quem que ele estava falando. Jó questionou, Jó falou daquilo que não sabia, mas um dado momento o Senhor chamou Jó para uma conversa e falou assim, vem cá Jó, eu vou te explicar com quem que você está falando. Irmãos, versículo 3 do capítulo 38 diz assim, ó, agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu vai me responder, onde estava tu quando eu fundava a terra? Ele é o fundador da terra, meu irmão. É Ele que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou as árvores, criou todas as coisas. Se Ele criou todas as coisas, por que Ele não pode me guardar e te guardar? Por que Ele não pode guardar os teus sonhos, os seus planos que ficaram ali guardados ao longo de 2020, para que todos eles sejam executados logo depois que isso tudo passar?
Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos. Aquilo que você traçou para esse ano que não deu para fazer, vai dar em 2021. Se não dá em 2021, vai dar depois. Mas o importante é você não parar, não desista, porque Deus não vai desistir de te ajudar. Ele está com você nessa batalha. E Deus ainda continua falando aqui, olha, quem lhe pôs as medidas? Se tu sabes, fala para mim sobre os que estão fundados as suas bases, quando as estrelas da alva juntas alegre cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da a sua madre, quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedora, quando passei sobre ele todo o meu decreto e lhe pus portas e ferrolho. Irmãos, e ele começa a descrever onde é que estava você quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu criei todas as coisas, porque o Senhor tinha um propósito de mostrar para Jó que eu sou Deus. Ele tinha esse propósito. Olha, você não está falando com qualquer um, não. Você está falando com o Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que nunca perdeu o controle de nada, aquele que pode e faz com somente uma palavra. Esse é o Deus, irmãos. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo, é esse Deus que nos garante a vitória. Agora abre para mim, também lá em Isaías, no capítulo 40, olha o que a palavra do Senhor nos traz aqui. Isaías 41, versículo 10, olha o que o Senhor fala para mim e para você: meu filho, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo em todos os momentos da sua vida. Antes da pandemia ele já estava, durante ele também está, e quem disse que ele não vai estar quando isso tudo passar? Ele vai estar conosco, vai continuar nos guardando, vai continuar sendo a base dessa igreja, vai continuar cercando essa igreja com amor e com misericórdia, porque Ele é o dono dessa obra. O Senhor, Ele não perdeu o controle de nada. Aleluia! Lá em Gênesis capítulo 18, tem um versículo também muito conhecido dos irmãos, quando Sara recebe uma promessa do Senhor e ela zomba daquela promessa quando Deus diz para Sara que ela teria um filho. Versículo 18 de Gênesis, o Senhor, 18:14, olha o que o Senhor fala para ela: haveria coisa difícil ao Senhor? Meu irmão, isso que você às vezes está puxando aí na sua mente, que você tem planejado, que você tem almejado, tem tentado alcançar, para você é difícil, talvez para você até impossível, mas para o Senhor não é. Existe algo impossível para o Senhor? Responda isso para você. Para você pode ser impossível, mas para o Deus que está junto com você nessa batalha não é, e é Ele que te dá a vitória. É o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor que te dá essa vitória, meu irmão, é Ele que está com você, é o Espírito Santo de Deus que a gente tem estudado aqui pela manhã, Ele que habita dentro de você. Onde você vai, você não vai sozinho, porque a gente está aprendendo aqui toda manhã que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Então eu vou para o meu trabalho, o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu vou no mercado, o Espírito Santo de Deus está comigo. Eu venho para a igreja, o Espírito Santo de Deus está comigo. Ele que me guarda, Ele que me protege, Ele que cuida de mim. E cuida também da minha família, cuida dos meus parentes, cuida da minha vizinhança. Cuida, irmãos. Ele está cuidando de nós. Ele continua cuidando de todos nós. Aleluia! Isaías capítulo 43. Deus é bom. Aleluia! Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 11: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu o fiz ouvir.
E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada que possa escapar das minhas mãos, agindo eu. O que ele fala? Agindo eu. Agindo eu. Meu irmão, se Deus agir na tua causa, ninguém vai impedir. Se o Senhor agir na tua casa, pode se levantar o diabo, pode se levantar quem for, porque se Deus entrar na tua causa, ninguém pode impedir. Mas o que eu faço para o Senhor entrar na minha causa? Clama, clama a mim, diz a palavra do Senhor, e responder-te-ei. Busca e vai receber, bate e vai abrir, pede e vai receber. Você tem que buscar, porque se o Senhor entrar, irmãos, nessa luta, lá na tua casa, na família, no trabalho, seja onde for, a vitória é certa em nome de Jesus. A vitória é certa, meu irmão, porque o Senhor nunca vai perder uma batalha. Se eu entrar sozinho, eu vou perder, mas se Ele entrar comigo, jamais. Tem uma frase por aí, eles atribuem ao Ayrton Senna, eu não sei se é verdade. Diz que o Ayrton Senna uma vez falou o seguinte, que muitas coisas na vida ele teve nas mãos e perdeu. Não sei se foi ele realmente. Aí a segunda parte da frase dele, ele disse assim, mas todas aquelas as quais eu coloquei nas mãos de Deus, eu tenho até hoje. Eu não sei se foi ele realmente que disse essa frase, mas é verdade. Às vezes nós perdemos alguma coisa porque nós queremos garantir aquilo com base na nossa força, com base no nosso dinheiro, com base no nosso conhecimento. Aí, meu irmão, se você entra sozinho nessa batalha, você vai perder. Agora coloca o Senhor dos Exércitos junto com você. Chama o Deus de Jacó, chama o Deus de José, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, aquele que esteve com o seu povo o tempo todo, que mandava uma coluna de fogo durante a noite, que mandava uma sombra durante o dia, que guardava todo o seu povo. Coloca o Senhor junto com você, que a batalha, irmão, já está garantida. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O Senhor te garante, irmãos, a vitória. Aleluia! Eu não posso parar. Hoje foi falado aqui. A igreja não pode parar. A igreja não pode estacionar. A igreja não pode desistir. A igreja, irmãos, a igreja é o último reduto da fé. Se a igreja abandonar a fé, acabou todas as coisas. Por isso que houve uma briga tão grande ao longo desse tempo de abrir ou não abrir a igreja, abrir ou não abrir, porque a pessoa, na hora que ela entra em desespero, onde que ela vai procurar? Ela vai lá na igreja falar com o padre, ela vai na igreja falar com o pastor, ela vai lá onde é a fé dela. É o último reduto da nossa fé, irmãos, é esse lugar. Então, quando uma pessoa passar por essa porta e vir buscar uma esperança, eu e você temos que dar a ela uma palavra de esperança. Olha, meu irmão, eu estou de máscara, eu passo álcool e gel, eu fico afastado, mas eu continuo acreditando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Jamais perdeu o controle, porque essa pessoa que vai atravessar essa porta, ela vem aqui buscar essa palavra de esperança. O mundo lá fora está em desespero, o mundo não sabe o que fazer, o mundo está desesperado, mas a igreja do Senhor tem a paz que excede todo o entendimento. Mas como é que pode, cara? Como é que pode esse irmão estar em paz? Está todo mundo aqui com medo, todo mundo desesperado. Meu irmão, existe algo dentro de mim e dentro de você que te enche de paz. Existe algo dentro de você que se move dentro de você, que faz você se mover, que as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações são reflexos da manifestação dele dentro de você. Esse é o Espírito Santo de Deus, e onde você estiver, você é um representante dele.
Então, se alguém chegar para você, porque eu estou desesperado, não se desespere, entregue nas mãos do Senhor. Vai passar. Meu irmão, eu estou falando isso aqui para você, mas quem me conhece sabe, eu levo cada coisa dessa aqui a sério. Tudo isso que está sendo falado, protocolos e não sei o que, eu acho tudo isso importante. Mas eu tenho uma luta até dentro de mim mesmo, que eu não posso julgar os protocolos mais importantes do que a proteção que vem de Deus. Em nenhum momento eu vou dizer que a máscara me protege mais do que o Senhor, nunca. Porque com essa máscara eu posso ser contaminado, com o álcool em gel eu posso ser contaminado, 30 metros de distância de você eu posso ser contaminado, mas se Deus falar não vai contaminar, não vai. Se Deus falar não vai pegar, não vai. Se Deus falar no pastor Jair não toca, não toca. Porque Ele, irmãos, tem o controle de tudo. Está nas mãos dEle. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Aleluia! Glória seja dada ao Senhor, glorifica ao Senhor, irmãos. Enquanto você abre em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia! Romanos capítulo 8, versículo 18, porque, olha o que Paulo fala, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, Paulo falou isso há 2000 anos atrás, mas eu posso repetir essa frase hoje e dizer que essa frase é minha e essa frase é tua, porque as aflições que nós vivemos hoje, no meio dessa pandemia, a angústia, o medo, a opressão que as pessoas têm vivido, não se comparam com a glória que há de ser revelada na presença do Senhor. Esse versículo é atual, meu irmão, esse versículo é de 2020. Esse versículo parece que foi escrito para nós, porque nada disso que está acontecendo se compara com aquilo que Deus preparou para mim e para você. Pode ter certeza disso. Nada. Aleluia. Já estamos quase encerrando, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4. A partir do versículo 8 diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará porvosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, olha o que ele fala, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É leve, é momentâneo, vai passar. Está passando, meu irmão. E quando você sair desse negócio, você vai sair mais forte, você vai sair preparado, você vai sair mais confiante. A sua fé está sendo aumentada. E ele ainda termina dizendo, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós estamos aqui pelas coisas que nós vemos, ou pelas coisas que nós não vemos? Porque se fosse pelas coisas que vemos, eu acredito que todo mundo estaria dentro da sua casa.
Mas nós estamos aqui buscando algo que nós não estamos vendo. Nós estamos aqui buscando, meu irmão, algo que é muito excelente, segundo a palavra do Senhor. Aleluia! E a palavra de Deus, ela ainda continua, meu irmão, nos ensinando. Lá em Filipenses, no capítulo 3, você não precisa abrir porque o horário já está passando. Paulo, ele diz uma frase, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13, ele diz assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, eu não paro. O apóstolo Paulo, ele atingiu um nível de espiritualidade, meu irmão, que eu acho que nenhum homem conseguiu atingir, mas ele não parava, ele continuava dizendo: eu prossigo para o alvo, olha, eu ainda não cheguei, eu vou continuar, eu não vou parar, eu só vou parar com a vinda do Senhor, e assim tem que ser eu e você. Não abandone os seus planos, não abandone os seus projetos, não abandone a promessa que Deus fez para você, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Meu irmão, a tua vitória está nas mãos do Senhor. Quem tem que liberar a sua vitória não é o INSS, não é o governo, não é o teu patrão. Quem libera a tua vitória é Jesus Cristo. É Ele, está nas mãos dEle. Basta uma palavra dEle e você vai conseguir, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria, para encerrar, ler alguns textos aqui com os irmãos. Salmo 50, versículo 15. Agora a gente vai ler uma bateria de versículos aqui, meu irmão. Salmo 50, versículo 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Está angustiado? Invoca ao Senhor. A angústia bateu na minha casa? Invoca ao Senhor. Está difícil? Invoca ao Senhor, porque é promessa dEle. Invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei. Ele não vai pensar se vai te livrar, Ele vai te livrar, meu irmão. É Ele que te livra da angústia. O Salmo 121 também fala a respeito disso. Aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você concorda com o que a gente vai ler, você glorifica o Senhor. Só se você concorda. Olha o que o salmista fala: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, até que te guarda, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. É o Senhor quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor guardou a tua entrada hoje nesse lugar, e quem disse que Ele não vai guardar a tua saída? Ele vai te levar até a tua casa em proteção, Ele vai te guardar durante a semana inteira. É Ele que te guarda. É esse Deus aqui do Salmo 121. Aleluia. E para a gente encerrar, Isaías capítulo 40. Não perca a sua fé, meu irmão. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28. Olha como é que ele começa aqui esse texto. Ele começa com uma pergunta: não sabes? Você está em dúvida? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Meu irmão, a gente não serve um Deus cansado, não. A gente serve um Deus que trabalha o tempo todo em nosso favor. O tempo todo. E ele continua dizendo: não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas
os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que confiam no Senhor. Então declara: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Então o Senhor, meu irmão, é esse Senhor que vai. É Ele. Asas como águias, que você vai correr e não vai cansar. Você não vai parar, mas você vai caminhar e não se fatigará, porque vai renovar suas forças. Eu te trouxe hoje, nessa noite aqui, para renovar a tua esperança, renovar a tua força, renovar a tua fé, te colocar de pé mais uma vez e te dizer: eu sou teu Deus e estou no controle de todas as coisas. O Senhor jamais perdeu o controle. Aleluia. Estou no controle, meu irmão. Ah, mas meu irmão, se não fosse a vontade de Deus, não teria pandemia. O nosso Deus foi aquele que permitiu que o povo dele fosse para o cativeiro. Ou não permitiu? Ou não foi ele que mandou o povo dele para a Babilônia? Mas na hora certa, o que ele fez? Volta, cessa, para, acabou, solta o meu povo. Porque ele tem, irmãos, a última palavra é sempre do Senhor. Não adianta, está tudo no controle dele. Tudo está no controle do Senhor. Não há nada que possa sair das mãos do Senhor. E a gente agora, irmãos, eu peço você para ler agora com mais cuidado o texto que a gente leu no início da mensagem, Salmo 116. Depois de tudo isso que a gente falou, eu queria que você lesse do 116, do versículo 1 até o 6, para a gente encerrar. Olha o que diz o salmista: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Você já suplicou ao Senhor nessa noite? Suplica ao Senhor. Suplica que Ele vai te responder ao longo dessa semana. E você vai poder falar igual ao salmista: eu amo ao Senhor, porque lá no domingo Ele ouviu a minha súplica e Ele respondeu a minha oração. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei, irmão, essa pessoa estava num aperto profundo, uma depressão profunda, estava cercado de todos os lados, mas olha o que ele faz no versículo 4: então eu invoquei o nome do Senhor. Essa é a solução, é isso que a humanidade precisa, é isso que o povo precisa, invocar o nome do Senhor. Certeza, meu irmão, que muita gente antes dessa pandemia já não mais invocava o nome do Senhor, mas na hora que o negócio apertou, lembrou de Deus, lembrou da igreja, lembrou do seu pastor, lembrou daquele lugar onde ele fazia parte e procurou retornar para a casa do Senhor, porque ele sabe que a presença do Senhor é que nos traz conforto. Pode ter certeza disso, meu irmão. Aí ele diz assim: eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. E a partir do versículo 5 ele chega a uma conclusão: piedoso é o Senhor nosso Deus e misericordioso, o Senhor guarda os simples. E o final do versículo, olha o que ele diz: eu estava abatido. Eu estava abatido. Eu entrei nessa noite aqui abatido. Eu entrei essa noite aqui desanimado, eu entrei nessa noite aqui cansado, eu entrei estressado, porque eu não aguento mais essa situação que a gente está vivendo aí fora. Eu entrei aqui nessa noite angustiado, é o que o salmista está dizendo, mas no final ele fala: mas o Senhor me livrou, Ele me livrou de todas as coisas, e hoje eu vou sair daqui nessa noite, e eu espero que você também saia livre de toda preocupação, livre da angústia, livre do medo, livre da opressão que está passando pelo mundo aí fora, porque o Senhor está contigo onde quer que você andar, onde você estiver. Amém? Vamos ouvir um louvor com o Carlinho. Eu imagino que Deus colocou um louvor no coração dele. Eu convido você a ficar de pé. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar um hino aí com o nosso irmão Carlinho. Enquanto isso, irmãos,
curva a sua cabeça, entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Você que está saindo para ganhar o pão de cada dia lá no seu trabalho, pede ao Senhor para continuar levando e trazendo você debaixo das potentes mãos dele. Vamos orar pelos nossos irmãos enfermos, amém? Para que os nossos irmãos sejam rapidamente curados e retornem para o nosso convívio aqui nesse lugar. Eu estou muito feliz de ver aqui a família do presbítero Marcos. Marcos está se recuperando também de uma cirurgia, né? Mas eu creio que já já o nosso irmão vai estar aqui conosco, mas eu já estou muito feliz de ver a família dele aqui. Meu irmão, e outras pessoas vão retornar. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor pela cura, para que o Senhor continue curando essas pessoas, colocando todo mundo de pé e trazendo para sua casa para adorar em espírito e em verdade. Vamos louvar com o nosso irmão Carlinho, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? E se você quiser receber uma oração, você levanta as suas mãos, faz um sinal aí onde você estiver, e o pastor Jair vai estar aqui na frente clamando pela sua vida, clamando pela sua família. Você não precisa vir aqui na frente, mas você precisa se manifestar para o Senhor, porque diz a palavra de Deus que foi quando ele invocou o nome do Senhor. Então você pode clamar, você pode chorar, você pode pular, você pode rir, você pode, meu irmão, invocar o nome do Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que ele vai responder o seu clamor. Amém? Vamos adorar em nome de Jesus. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Adore ele, igreja. Quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia. Sua humildade colocou jardim em mim. Oh Deus, se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, De graça o recebe. Nós queremos, irmãos. eu quero conhecer. Declara isso, irmãos. Eu quero conhecer Jesus. Cante. Eu quero conhecer Jesus. Oh glória. Eu quero conhecer Jesus. Ser achado nele. Quero conhecer Jesus, meu amado é uma
Adora, igreja. Tu és amado, Senhor. Continuando tocando, Carlinhos. Vamos orar, irmãos. Vamos ministrar aqui, irmãos, nessa noite. Vamos apresentar as pessoas que estão com enfermidades. Vamos apresentar pessoas que estão com dificuldade, até mesmo de exercer a sua fé nesta noite. Eu quero apresentar aqui o nome de pessoas que necessitam de uma intervenção de Deus. Amém, igreja? Eu quero apresentar aqui o nome do nosso irmão presbítero Vixe Barro. Conta, assim um pouco com a enfermidade, dando trabalho para ele, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai de encontro à sua vida e o Senhor vai restabelecer a sua saúde. Eu também nesta noite eu quero apresentar aqui duas jovens, porque nós cremos no poder da oração. Eu quero apresentar Lívia Ramos, que também está com problema de saúde, mas o Senhor, Ele conhece. Nesta noite, a palavra foi dita, através do nosso irmão aqui nesta noite, evangelista. Olha, Jó, aonde você estava, quando eu estava criando o mundo? Ó Senhor da glória, ó Senhor da glória. Eu quero que venha colocar a segunda jovem, a Larissa, Senhor. Tu sabe que eu estou falando nesta noite. Oh Deus, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, que constitui todas as coisas. Nós ouvimos hoje da tua palavra, ó Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E nesta noite nós nos unimos em oração a favor destas pessoas que estão, Senhor, vivendo uma dificuldade. Mas, Senhor, eu te peço nesta noite, Senhor, pela legalidade do teu Espírito Santo, dá ordem a teus anjos a respeito dessas pessoas. Senhor, se for uma questão de saúde física, o Senhor vem entrar com providência, curando, Senhor, até mesmo operando um milagre, Senhor. E se for de ordem espiritual, Senhor, nesta noite, quebra os laços de Satanás. Quebra, Senhor, porque, meu Deus, Tu és poderoso, Senhor, Tu és onisciente, Tu és onipotente, Tu és onipresente, e revela para nós, Senhor, as condições das pessoas. E nesta noite eu coloco esta igreja, Senhor, que venha redobrar o ânimo dos nossos irmãos, ó Senhor, que venha acreditar que o Senhor está conosco em meio ao caos, em meio à pandemia, em meio aos percalços, mas o Senhor está conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pelo teu agir, pelo teu operar, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Oh Senhor, ela fez um refrigério, ela nos exortou, ela nos edificou, ela nos consolou, porque Tu estás conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Senta um minutinho. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Tá? 5 minutinhos, estaremos encerrando nesta noite. Quero já agradecer a presença dos irmãos. Em nome de Jesus. Vamos continuar orando, irmãos. É necessário que vamos orar, caminharmos juntos nessa batalha. A peleja é grande, mas a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? No mundo teremos aflições, mas tenha de bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Tenha bom ânimo, meu querido. Minha querida, tenha bom ânimo. Deus está conosco. Bom rever nossos irmãos. Nossa irmã Diaconisa Maria Moreira está ali, ó. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, minha irmã. É os nossos irmãos que estão conosco hoje.
Semana que vem, sábado, a partir das 18 horas. Nós teremos em uma reunião evangelista, os oficiais da igreja. Então, a partir das 19 horas, no sábado, ok, irmão? Aí cola, trava, né? Nós teremos as duas reuniões. Estaremos aqui com os irmãos. No domingo, pela manhã, a partir das 9h30, assembleia. Irmão, você que é membro desta igreja e participa desta igreja, que congrega, né, ativamente nessa igreja, venha participar dessa diferente pastor para os irmãos. Amém? É importante participar. A nossa ideia é nós ajustar, nós caminharmos com história. Amém, meus irmãos? Então, os nossos recados estão dados, principalmente para aquele que tem cargo, diácono, diaconisa, oficiais da igreja. A cobrança é maior? Sim. A quem tem exerce cargo na igreja e está no meio eclesiástico, sim, a cobrança é maior. Mas Paulo fala nas suas cartas a Timóteo, né? Se você desejou, né, excelente coisa, o episcopado, então, né, é sua chamada. Então, irmão, vai para o joelho, vai orar, né? Ore pelo vosso pastor, que Deus possa trazer, possa usá-lo para nos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu também quero dizer para os irmãos, mês de novembro vai ser o nosso aniversário da igreja. Não vai ter convidados, somente a igreja. Antônio, nós estaremos aqui. E já temos o preletor. Nosso preletor, eu quero já adiantar aqui, só se houver um percalço, é o pastor presidente da aliança, pastor Paulo Malvar, que também pregou nos 2 anos anteriores, se eu não me engano, né? Então, nesse dia, se eu não me engano, acho que é 7 de novembro, eu vou até confirmar essa data, mas acho que é 7 de novembro, e é um sábado. Nós estaremos aqui, irmãos. Vamos continuar orando por essa festividade. Todo o propósito da igreja tem que ser em oração, irmão, porque em oração nós vamos vencer essa batalha. Amém? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 29, o profeta Jeremias fala, põe a sua boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Amém? Então vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Aos nossos irmãos que estão aí nos acompanhando, irmãos, é muito importante que nós devemos se inscrever no canal da igreja, irmão. Se inscreva no canal da igreja, se inscreva lá, compartilhe com os irmãos, é bom. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos, a ISB, que é a Aliança das Igrejas Evangélicas Brasileiras, também tem um canal. Se inscreva lá, compartilhe, irmão. O nosso governo, ele é congregacional. Amém, meus irmãos? É congregacional. Então, por favor, faça parte do governo congregacional. Nós em breve vamos trazer aqui um pouco mais da história da igreja, do congregacionalismo para nós entendermos o que é a nossa história. Nós temos história. A igreja congregacional tem história. Amém, irmãos? Então, eu acredito que no domingo que vem vai dar para a gente até passar um videozinho aqui, rapidinho, 7 minutos. Vai falar um pouquinho, se der tempo, né? Da igreja, o renascimento da igreja, como ela iniciou, resumidamente. Vamos ficar em pé. Fique em pé com um ato de fé. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Passa, irmão, essa palavra de fé para os nossos irmãos, para a sua família. Olha, Jesus está conosco. O Deus de Israel está conosco. Amém, igreja? Operando Deus, quem? Ninguém. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço nesta noite, porque nós ouvimos a tua palavra. E esta palavra, como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra. E nós ouvimos a palavra nesta noite, Senhor.
E essa palavra gera fé dentro de nós, esperança, Senhor, que nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, alcança aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, alcança as pessoas que ouviram essa mensagem, as orações, os louvores que foram entoados nesta noite. Senhor, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por cada irmão que saiu da sua casa, Senhor, para glorificar, para adorar e exaltar o seu nome. Senhor, que seus corações retornem para casa com uma esperança avivada. Senhor, como diz o salmista no Salmo 119, no versículo, Senhor, 107, estou aflitíssimo, mas Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nesta noite e aviva-nos, Deus, e que nós possamos retornar no próximo culto, Senhor, com uma alegria no coração, Deus, com a esperança acesa, com a fé acesa, Senhor, e chegarmos aqui e prestar o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, para exaltar o seu nome. Deus, muito obrigado por tudo. Nos leva debaixo da tua mão poderosa ao retorno do nosso lar. Livra do homem sanguinário, da bala perdida, dos roubadores. Senhor, livra das setas, Senhor. Elas estão se assolando à noite, mas em nome de Jesus, dá ordem a teus anjos ao nosso respeito. Graças a Deus. Se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então perdoareis e sararei. Põe a sua mão no seu coração. Todos tenham uma excelente semana. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos os fiéis, não só hoje, mas para todos sempre. Digam: Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe a todos.